psiquiatra cristão M. Scott Peck, ele começa o seu famoso livro, A Trilha Menos Percorrida, com uma frase: a vida é difícil. Em dias difíceis, em dias decisivos, nosso coração sente apreensão, sente ansiedade e às vezes intimidação. Uma das experiências mais desafiadoras para qualquer ser humano e às vezes até para uma sociedade é a experiência de recomeçar. Recomeçar não é fácil, pelo contrário, às vezes é muito difícil. Eu li nessa noite, para meditarmos durante esses poucos minutos, sobre um pequeno livro da Bíblia, sobre a mensagem de um profeta, desconhecido por muitos, mas que é uma mensagem que trata exatamente disso que eu estou falando. O desafio de recomeçar. O desafio de reiniciar nossas rotinas, nossos projetos, reativar nossos sonhos, nossos empreendimentos mais nobres. Isso não é fácil, principalmente depois de vivenciarmos experiências extremas e traumáticas, que eram exatamente o tipo de experiência que o povo, para quem Ageu profetiza, tinha vivenciado. Eles estavam saindo de um cativeiro, de uma escravidão em um país estrangeiro que durara 70 anos. Naquele cativeiro, eles foram profundamente marcados, desafiados a viverem um dia de cada vez. Eles tiveram que cultivar o sonho de voltar para a sua terra. Eles tiveram que orar pelo recomeço, pelo reinício de suas vidas, pela oportunidade de voltar para casa, restaurar a cidade que tinha sido destruída pelo adversário, pelo inimigo, 70 anos antes. Muitos deles mantiveram o foco, foram disciplinados, aguardaram com paciência na providência divina e pela misericórdia de Deus tiveram a oportunidade de voltar. E a missão deles, ao voltarem para a Palestina, ao voltarem para a terra de Israel, o desafio para eles era reiniciar, era recomeçar. Eles sentiram que não era fácil. Eles precisavam de motivadores. Deus levantou Ageu e Zacarias para incentivarem eles, para desafiarem eles, para exortá-los, para dar a eles a direção que eles precisavam em um tempo de incerteza. O sucesso deles dependia da sensibilidade espiritual à mensagem dos profetas e também de outros fatores, como as disposições de seus corações para levarem avante os planos de Deus para as suas vidas. A mensagem de Ageu é uma mensagem atual. Nós estamos vivendo uma experiência traumática e as novas notícias alimentam em nossos corações
o desejo de recomeçar, de reiniciar nossas vidas normais, nossas rotinas de outrora. Mas quem passa por experiências traumáticas, como nós estamos passando, não podemos reiniciar ou recomeçar sendo as mesmas pessoas. Processos dolorosos devem nos ensinar grandes lições, e felizes aqueles que aprendem, que são espiritualmente formados e forjados pelas adversidades circunstanciais, pelos ventos contrários, pelos exílios pelos quais muitas vezes nós passamos. A mensagem de Deus para aquele povo, para os israelitas, do pós-cativeiro, do pós-exílio, Deus falou à consciência deles 3 coisas através de Ageu. Deus bradou 3 exortações à consciência dos judeus que sobreviveram ao cativeiro na Babilônia e 70 anos depois daquele cativeiro voltaram para a sua própria terra, para restaurar a cidade de Jerusalém e para reconstruir o templo. Só que fazia 16 anos que o templo tinha sido recomeçado e tinha parado no meio do caminho. Eles desistiram. As pressões dos samaritanos foram tão grandes que eles desanimaram, que eles se entristeceram e canalizaram suas energias, suas atenções na realização de seus projetos pessoais, na construção de suas casas particulares e no investimento de suas próprias vidas em interesses mais de natureza terrena. A obra de Deus estava parada, e Deus levanta Ageu, um ancião de mais de 70 anos, mas cheio de energia espiritual, cheio de visões de Deus, corajoso, cheio de fé, para chamar aquele povo a recomeçarem a obra que estava parada e reconstruir o templo. E para eles recomeçarem, Deus exortou eles a fazerem 3 coisas. E é essa a mensagem dessa noite para meditarmos. Primeira coisa que Deus os exortou a fazer, capítulo 1, versículo 5 e versículo 7. Considerai os vossos caminhos. Eles tinham invertido suas prioridades. Eles tinham relegado os interesses de Deus a segundo plano. Eles colocaram os projetos de Deus, os projetos de vida deles na frente do projeto que Deus tinha para eles. Estavam pagando um alto preço. Eles não estavam prosperando como eles imaginaram que iriam prosperar. Eles não estavam sendo bem-sucedidos como eles imaginaram que iriam ser, porque eles deixaram a obra de Deus em segundo plano, a vontade de Deus em segundo plano. E Deus pede, Deus exorta: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Ou seja, ponderem, se autoexaminem, reflitam, façam um exame introspectivo, que vocês vão entender por que estão nessa situação e nessa condição atual. Deus golpeou a consciência deles. O autoexame é essencial para quem quer enxergar direito, para quem quer ouvir melhor, quando Deus estiver falando diretamente conosco. Às vezes, a ausência desse hábito nos empurra para uma vida de distração e de inversão de prioridades, que mata a nossa alma, que depreda e destrói a nossa vida espiritual. Deus diz: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, reflitam e mudem naquilo que precisam mudar.
Segunda coisa que Deus disse para eles estavam desanimados, intimidados. E Deus disse para eles, inclusive para os líderes da época, o líder político Zorobabel e o líder religioso Josué, filho de Jeozadak: esforçai-vos. Que mensagem era essa de Deus para aquele povo? Se esforcem para edificar a casa de Deus. Naqueles dias era um templo de alvenaria, de pedra, de madeira e de vários outros recursos. Mas a casa de Deus hoje é a nossa vida. E assim como eles teriam que se esforçar para edificar uma casa literal, nós precisamos ser esforçados em nosso investimento na construção da nossa vida como uma casa espiritual, aonde Deus sinta plena liberdade para habitar. Essa casa tem que sofrer uma faxina, tem que passar por uma limpeza, tem que ser adornada. Não podemos deixar que a nossa casa, que o nosso coração se torne um aterro sanitário para o diabo, um aterro sanitário para o pecado. Nossos corações devem ser santuários portáteis, e é responsabilidade nossa cuidar da casa de Deus, que é a nossa própria vida, porque Deus quer habitar na nossa vida e reinar em nossos corações. Mas isso exige esforço, exige disciplina, exige determinação, deliberação pessoal. É tempo de buscar a Deus, é tempo de cuidar da casa de Deus, da nossa própria vida. E em último lugar, Deus lembra a eles que tirou eles do Egito e que era o Deus deles, o Senhor dos exércitos. Deus queria que eles renovassem a aliança, porque eles tinham rompido a aliança com Deus. Eles estavam vivendo na contramão da vontade divina, distraídos pelos seus próprios interesses. Precisamos renovar a nossa aliança com Deus todo dia, viver uma vida conectada. É só esse tipo de vida que vale a pena, porque é na conexão com Deus que somos transformados e dirigidos aos pastos verdejantes e às águas tranquilas da vontade divina. Tem muita gente hoje acomodada dentro dos nossos templos, achando que ser religioso é o suficiente. E às vezes essas pessoas são casas espirituais depredadas, com as paredes espirituais erodidas, com o coração desprotegido, cheio de entulhos, como estava acontecendo naqueles dias. Deus nos chama para priorizar o que Ele exige, para nos esforçarmos para edificar a casa dele, que é a nossa própria vida. E em terceiro lugar, nossa responsabilidade: renovar a nossa aliança com Deus, temer pecar, evitar aquilo que entristece o Espírito Santo, porque Deus pode curar nossos traumas e nos soerguer de qualquer crise, mas para isso devemos fazer dele o nosso alvo e satisfazê-lo a nossa filosofia de vida. Estamos chegando ao final do programa Cristo no Centro. Muito obrigado pela sua audiência. A paz do Senhor a todos. Uma boa noite e Deus os abençoe em todas as áreas de vossas vidas. Um forte abraço e até a próxima oportunidade.